Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Poucas coisas se comparam àquela angústia, sabe? A da página em branco, da tela vazia, do silêncio no estúdio. Aquela sensação de que a fonte de ideias, que antes era, sei lá, um rio, de repente secou, virou um deserto. É uma paralisia. Todo criador conhece bem. E a ironia suprema que dá o pontapé inicial na nossa conversa de hoje é a do designer Alex Cornell. Ah, essa história é ótima. Em 2010, ele decidiu escrever um artigo sobre bloqueio criativo e, bom, adivinha. Ficou completamente bloqueado. Exato. E o mais curioso é que foi essa ironia que deu start para uma coisa muito legal. Em vez de se deixar abater, ele fez algo brilhante. Que foi? Ele contatou dezenas de artistas, escritores, designers e perguntou como eles lidavam com isso. O resultado é o livro Breakthrough, que reúne essas estratégias. Entendi. E a nossa análise hoje, com base nesse material, é justamente mergulhar nessas diferentes abordagens. Não só para achar uma receita de bolo, sabe? Mas para questionar a própria ideia do que a gente chama de bloqueio criativo. Sim, porque a gente vai ver que tem de tudo um pouco. Tem táticas super práticas, reflexões quase filosóficas e até uma ideia bem radical, que algumas fontes apresentam. De que talvez essa coisa de bloqueio criativo, como a gente imagina, nem exista de verdade. Ok, vamos começar por essa provocação então. Uma das primeiras grandes ideias que o material traz é a do escritor Michael Eddard, que basicamente chega e vira a mesa. Vira a mesa total. Ele questiona todo o conceito de bloqueio. Como ele faz isso? Bom, ele ataca o problema em duas frentes. Primeiro, ele redefine o que é criatividade. Ele diz que ser criativo não é um ato mágico de invocar coisas do nada. Certo. Nas palavras dele, é trabalho pura e simplesmente adicionar algo a outra coisa ou transformar algo. É um processo. Poxa, só isso já tira um peso das costas, né? Acaba com aquela pressão de ter que esperar um raio de inspiração divina. Exato. É sobre trabalhar com o que se tem. Mas ele não para por aí. Ele também ataca a própria palavra bloqueio. O que ele tem contra essa metáfora? A crítica dele é que a palavra bloqueio nos faz pensar em algo hidráulico. Tipo um cano entupido. Um cano entupido, uma barragem no rio. Isso cria a imagem de que a nossa criatividade flui por um único canal. E se esse canal entope, já era. Tudo para. É uma visão que nos deixa muito frágeis, né? Vulneráveis. Faz todo sentido. Se você acredita que só tem uma torneira e ela quebra, o desespero é total. Exato. Mas se essa metáfora do cano entupido não serve, qual seria a alternativa? E aqui a coisa fica fascinante. Erhard propõe uma nova metáfora. A temperatura. Temperatura? Como assim? Essa eu nunca ouvi. Em vez de tentar desentupir um cano à força, ele sugere buscar o que está quente. Quente no sentido de... Pensa assim, em vez de focar no projeto que está frio, estagnado, ele diz pra gente procurar qualquer outra coisa que esteja gerando empolgação ou interesse no momento. Qualquer coisa? Mesmo que não tenha a ver com o trabalho? Qualquer coisa. Um livro, um filme, uma conversa. A ideia é que começar por algo que está quente tende a aquecer outras áreas do cérebro. É como acender uma pequena fogueira. Perfeito. Uma fogueira que, aos poucos, vai espalhando calor e derretendo gelo em outras áreas. O fluxo recomeça de forma mais orgânica. Nossa, que virada de chave. Então, o problema não é a falta de criatividade, mas onde estamos procurando por ela. Exatamente. É uma nova perspectiva conceitual sobre o problema. Isso muda tudo. Ok, essa ideia de repensar o conceito é ótima, mas e na prática? Quando o prazo está batendo na porta e a cabeça não funciona, a gente precisa de algo concreto. Com certeza. O que as fontes dizem que dá para fazer na hora do desespero? Aí é que o material vira um verdadeiro tesouro de táticas. E tem umas bem surpreendentes. Por exemplo? A do designer Sam Potts é uma das mais radicais. Ele sugere: tenha o coração partido. Peraí, como é que é? Ter o coração partido como estratégia criativa? É o que ele diz. Isso soa um pouco extremo, quase perigoso. Não é romantizar o sofrimento como um pré-requisito para a arte? É uma colocação perfeita. E o risco existe.
Mas a lógica dele não é buscar a dor pela dor, sabe? Certo. Emocional te força a reavaliar tudo. E pode elevar o padrão do seu trabalho a um novo patamar. É quase uma terapia de choque. Ok. É menos sobre buscar o sofrimento e mais sobre usar as inevitáveis dores da vida como combustível. É uma visão intensa. Muito. Mas saindo desse extremo, as fontes trazem a lista da designer Debbie Millman, que é praticamente o oposto, né? Um banquete de opções. A lista dela é fantástica, porque vai do cuidado mais básico ao conselho mais maluco. Por exemplo, ela começa com o fundamental, quase maternal. Durma o suficiente. O básico que a gente sempre esquece. E ela diz: dormir é o melhor e mais fácil afrodisíaco para a criatividade. E também, leia o máximo que puder. Simples, direto. Mas aí ela começa a entrar nos terrenos mais curiosos. Tipo, organize sua biblioteca por cores. Qual é a lógica disso? É um exercício que parece bobo, né? Mas a ideia é tirar a mente do problema e engajá-la numa tarefa lúdica, estética. Ao fazer isso, você pode criar novas conexões sem nem perceber. É uma forma de destravar o cérebro de lado. E tem a minha favorita, que é totalmente contraintuitiva. Deixa eu adivinhar. Force-se a procrastinar. Funciona sempre. Eu adorei essa. É essa mesma. É a validação que todo procrastinador precisava. É o reconhecimento de que, às vezes, a pressão para produzir é o próprio veneno. Dar-se permissão para não fazer nada pode ser o que libera a pressão. Exatamente. E a lista continua, ela fala sobre chore. E depois chore mais um pouco, validando que criar é um ato emocional. E no final ela dá um puxão de orelha que é quase um abraço, né? Sim. Lembre-se da sorte que você tem por ser uma pessoa criativa e pare de reclamar. Mãos à obra. É um choque de gratidão. É isso. A beleza da lista dela é que não existe uma solução única. Dependendo do dia, a resposta pode ser um bom sono, uma boa chorada ou simplesmente um choque de realidade. E tem outras estratégias nessa linha de exercícios mentais, né? O ilustrador Mark Jones, A dele é ótima. ele sugere uma mudança radical de perspectiva. Ele nos desafia a perguntar: como um confeiteiro resolveria isso? E um técnico de elevadores? E um vendedor de cachorro-quente? É um jogo de empatia para quebrar nossos padrões de pensamento. E isso se conecta perfeitamente com a estratégia da Jessica Haig. A da criatividade combinatória. Exato. A proposta dela é quase um jogo. Ela diz para pegar um livro qualquer da estante. Pode ser qualquer um catálogo da IKEA, por exemplo. Até um catálogo da IKEA. Abra numa página aleatória e pegue uma frase. Ok, tem uma frase, e agora? Agora você pega outro livro, completamente diferente, e faz a mesma coisa. O exercício é forçar a sua mente a criar uma ponte, uma conexão entre essas duas ideias. Entendi, forçar uma colisão de conceitos. Segundo ela, essa colisão dará um impulso ao seu pensamento e preencherá lacunas com ideias sucessivas. É como provocar um curto-circuito mental para gerar faíscas novas. O que é fascinante em tudo isso é a variedade. A gente foi do cuidado físico, passou pela turbulência emocional e chegou nesses jogos mentais. E ainda tem a abordagem do arquivista proposta por Aaron Koblin, do Google Creating Lab. O conceito dele é simples. Anote tudo constantemente. Anotar o que exatamente? Citações, ideias que surgem do nada, links. A ideia é tratar essas anotações como um livro de feitiços pessoal. Quando a fonte interna parece seca, você tem esse recurso externo para consultar. Ok, então temos um arsenal de táticas para, entre aspas, consertar o bloqueio. Mas depois de ouvir tudo isso, fico pensando... E se o problema não for algo a ser consertado? Exato. Algumas das vozes mais provocadoras do material sugerem que talvez o nosso foco esteja todo errado. O músico Alex Murdoch, por exemplo, faz uma crítica poderosa. O argumento do Murdoch é muito perspicaz. Ele observa que a nossa cultura fundiu as ideias de criatividade e produtividade. Elas se tornaram quase sinônimos. E viraram a mesma coisa. E como resultado, quando a nossa produção criativa cai, nossa reação imediata, quase um reflexo, é buscar um mecanismo para aumentar os níveis de produção. É como tomar um remédio para febre sem se perguntar qual é a infecção que está causando a febre. Precisamente. A gente ataca o sintoma, não a causa.
E é aí que ele lança a pergunta que muda o jogo. Qual? O que há de errado com o bloqueio criativo? Uau, essa é uma pergunta corajosa. Ninguém nunca pergunta isso. A gente sempre assume que o bloqueio é o inimigo. E ele argumenta que não é. Ele sugere que esses hiatos, essas pausas, não são falhas no sistema. Pelo contrário, São o que, então? podem ser mecanismos essenciais de gestação. São períodos necessários de silêncio, de reflexão, para que se possa atingir um padrão mais elevado de excelência lá na frente. A semente precisa de tempo debaixo da terra, no escuro, antes de poder brotar. É essa a ideia. E se o Murdoch abre essa porta, o escritor Douglas Rushkoff arromba completamente. A declaração dele é categórica. Não acredito em bloqueio criativo. Para ele, o conceito simplesmente não existe. Isso é ainda mais radical. É uma filosofia libertadora. Como assim? Rushkoff argumenta que não produzir não significa estar bloqueado, significa estar em outra fase do processo. Outra fase. Ele faz uma estimativa ousada. O trabalho visível, digitar, pintar, compor, representa, na melhor das hipóteses, só 25% do processo criativo. Só 25%. E os outros 75%, onde eles estão? São invisíveis. É o tempo gasto percebendo o mundo, processando informações, sentindo, sonhando acordado, planejando na cabeça. É a parte submersa do iceberg. A maior e mais importante. E ele vai além. Para o Rushkoff, esse tempo improdutivo é, na verdade, um ato de rebelião. Rebelião contra o quê? Contra a tirania da produtividade a qualquer custo. Ele diz que, nesse tempo, estamos no espaço infinito entre os tiques do relógio, onde a realidade é criada. Nossa. E ele encerra com uma provocação. Não deixe que nenhum tirano capitalista diga o contrário, mesmo que ele esteja dentro da sua própria cabeça. Gosto disso. É dar um novo nome para procrastinação. Trabalho invisível. Exatamente. Mas talvez um meio termo interessante venha do músico Jamie Liddell. Ele não nega a frustração, mas a vê como parte de um ciclo. Ah, sim. Ele diz que vão ter dias de genialidade e dias de encarar o vazio, se sentindo uma fraude. O importante para ele é a persistência. É aparecer para o trabalho todo dia. É isso. Aceitando que a inspiração não é constante, mas o compromisso tem que ser. Ok, então temos de um lado um monte de gente dizendo faça isso, faça aquilo, e do outro um grupo dizendo não faça nada, apenas seja. São dois extremos. Diante desses dois extremos, as fontes nos oferecem uma estratégia final que parece unir esses dois mundos de uma forma brilhante. É o método do filósofo Daniel Dennett. O processo do Dennett é elegantemente simples, quase um ritual. Ele tem 3 passos. Certo? Primeiro, ele se senta à mesa e mergulha de cabeça no problema. Lê todas as anotações, revisa os conceitos, basicamente preenche a mente com todos os detalhes até o cérebro ficar saturado. Passo 1. Imersão total. Entendi. E depois? Passo 2. Ele se levanta e vai fazer algo relativamente mecânico e repetitivo. Como ele mora numa fazenda, isso poderia ser. Pintar o celeiro, cortar lenha ou colher frutas. Mas poderia ser lavar a louça, aparar a grama, qualquer coisa que ocupe o corpo sem exigir grande esforço mental. E o passo 3, que eu imagino que seja a mágica. O passo 3 é a parte crucial. Ele deliberadamente não tenta pensar no problema. Ele ocupa a mente consciente com a tarefa mecânica e, segundo ele, é nesse momento que a solução ou uma nova perspectiva simplesmente emerge. Como uma bolha vindo à superfície. Exato. É como se, ao ocupar o porteiro da mente, ele liberasse o subconsciente para fazer as conexões que estavam travadas. E a história de como esse método ganhou um nome é ótima, né? É sensacional. Um amigo dele, o cientista cognitivo Doug Hofstadter, estava visitando e alguém perguntou onde o filósofo estava. E ele... Hofstadter apontou para o campo e disse: ele está lá fora com o trator fazendo sua tilosofia. Tilosofia. Uma mistura genial de tilling, que é lavrar a terra em inglês, com filosofia. O termo pegou. Adorei. E o melhor da abordagem do Dennett é o pragmatismo, né? Ele não promete uma revelação divina. Exato. Ele conclui com uma frase perfeita. Experimente. Se não funcionar,
pelo menos você terá um cômodo pintado, um gramado aparado e um porão limpo. No pior dos casos, você foi produtivo de outra maneira. Não tem como sair perdendo. Recapitulando a nossa jornada de hoje, então. Partimos daquela sensação universal de angústia diante do bloqueio. Passamos por um arsenal de estratégias do coração partido à organização de livros por cor. E chegamos a um profundo reexame do que essa pausa realmente significa. Se a gente fosse sintetizar, o material nos mostra duas grandes correntes de pensamento, sabe? Quais seriam? De um lado estão aqueles que oferecem táticas e ferramentas para desbloquear o fluxo, tratando o bloqueio como um problema a ser resolvido. Certo? Do outro, temos pensadores como Murdoch e Rushkoff, que nos convidam a ver essa pausa não como um problema, mas como uma parte valiosa e necessária do processo. Um tempo de gestação, de trabalho invisível. De recarga. O grande conforto que o material oferece, no fim das contas, é a certeza de que ninguém está sozinho nessas lutas. Exato. E para quem nos escuta, talvez a reflexão final seja esta. As fontes oferecem muitas maneiras de agir durante um bloqueio, mas depois de toda essa conversa, talvez a pergunta mais importante não seja o que eu devo fazer para sair disso, Mas sim, o que este período de silêncio está tentando me dizer sobre o trabalho que estou a criar, ou, quem sabe, sobre a vida que estou a viver. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.